Eu li Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, a partir do verso 9. Eu, Yohanan, irmão de vocês e companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança decorrentes da união com Yeshua, fui exilado na ilha chamada Patmos por ter proclamado a mensagem de Deus e testemunhado a respeito de Yeshua. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor. Ouvi por trás de mim uma voz forte, como uma trombeta, dizendo: escreva o que você vê em um rolo e envia às 7 comunidades messiânicas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e quando me voltei, vi 7 menorotes de ouro, e entre as menorotes estava alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma roupa que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã da cor da neve, seus olhos como chamas flamejantes, seus pés como bronze polido em uma fornalha, e sua voz como o som de águas com arremetida. Em sua mão direita havia 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Eu li todo esse pedaço, mas eu quero que vocês gravem aí: e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Agora, volta um pouco aí o texto e vem até Hebreus capítulo 4. Capítulo 4. Eu vou ler o capítulo todo e aí eu gravo só a palavra que eu quero, só para vocês entenderem. Portanto, horrorizemo-nos com a possibilidade de que, apesar de a promessa de entrar no descanso permaneça, qualquer um de vocês possa ser julgado por não ter alcançado o objetivo. Porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram não lhes fez nenhum bem, pois os que a ouviram não a fizeram acompanhar de confiança, pois nós, os que cremos, entramos no descanso. Como foi dito: na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Ele fez esse juramento ainda que as suas obras existissem desde a criação do universo, porque há uma passagem em que se diz a respeito do 7º dia: e Deus descansou no 7º dia de todas as suas obras. E outra vez, nosso texto diz: não entrarão no meu descanso. Portanto, como falta a entrada de alguém nele, e os que receberam anteriormente as boas novas não entraram, ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, dizendo por intermédio de Davi, já no texto citado: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Porque se Yehoshua lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia. Dessa forma, permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus, pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus fez com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém falhe por causa do mesmo tipo de desobediência. Considerem que a palavra de Deus é viva, ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, corta até o ponto de junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração. Nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Deus. Tudo está patente e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Portanto, pelo fato de termos um Kohen Gadol que entrou no mais alto céu, e Yeshua, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza o que reconhecemos por verdade.
Portanto, não temos um Kohen Gadol incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Ele mesmo foi tentado em todas as áreas, como nós, com a diferença de que nunca pecou. Assim que nos aproximemos confiantes do trono, a partir do qual Deus concede a sua graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça no momento de necessidade. É o verso 12 que eu quero que você... verso 12. Considerem que a palavra de Deus é viva. Ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Corta até o ponto de junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração. Nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Deus. Tudo está patente e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Parece que esse texto aqui, ele é mais interessante, né? Porque ele está falando que a espada penetra até o ponto de junção entre alma e espírito. Aí eu pergunto, qual psiquiatra ou psicólogo no mundo pode determinar qual é este ponto? Se você, talvez você nunca tenha visto a cabeça de uma pessoa por dentro, tá? Porque se você põe o dedo assim na sua cabeça e bate, isso aqui é um osso. Um osso mais ou menos da espessura do teu dedo. É um osso bem forte, para te proteger. Porque você vê que a pessoa bate a cabeça para proteger. E quando bate a cabeça muito forte, aí não tem jeito, você sabe que ela morre, né? Escorre sangue pelo ouvido. Já não tem jeito mais, morre. Mas, para que tem esse osso? Esse osso é para proteger tudo que está por dentro. Proteger da pressão, proteger de tudo. Agora, se você pega uma pessoa que está morta e você rasga esse osso, o que você vai ver por dentro? Aquela massa cinzenta, o cérebro, você vai ver uma coisa mais ou menos desse tamanho assim, ó, como se fosse um marolo. Assim. Tá? Geralmente, como que você vê? Num corte assim, você corta a pessoa assim, ó. Então você abre, divide, e você vê o que está ali. Você não consegue encontrar aonde está a alma ali dentro. O que você encontra é que, imagina a minha mão como se fosse a cabeça aberta. Aqui, mais ou menos, você vai encontrar uma coisa chamada sistema límbico, que é reconhecido como o centro das emoções. Um outro pedacinho pequeno chamado hipocampo, reconhecido pela pesquisa como o lugar da memória. Eles fazem um experimento com o ratinho, eles tiram o hipocampo do ratinho. O ratinho não sabe o caminho, ele não consegue memorizar o caminho que ele acabou de fazer. E você vai fazendo testes com o emocional do homem. Mas você pega só aquele pedacinho como sistema límbico, vai dizer que ali é a alma do homem? Então, se ali é a alma do homem, em qualquer contorno desse sistema límbico está a junção com o espírito. Com certeza, não é assim que se deve analisar. Porque se você abrir a cabeça do homem, você não vai encontrar nada. Quando Deus criou o homem, ele assoprou nas narinas do homem. O sopro de Deus é o espírito. Ele assoprou no molde, que é o barro, que é o corpo. Até aí, só tinha o fôlego de Deus, que está dentro dele, tá? Antes dele assoprar. Você tem o molde no chão, como terra, como uma estátua, que é o corpo do homem. Até aí, nós só temos corpo e espírito, o espírito de Deus. Não se tem alma. Porque aquela matéria que está ali, aquele barro que está deitado ali, ele é barro, ele não é nada. Quando ele recebeu o assopro de Deus, ele recebeu vida. E essa vida, ela é dada pelo Espírito, mas o Espírito de Deus, o assopro de Deus, em contato com aquele barro, naquele momento nasce a alma do homem. É assim que o homem é feito alma vivente. A alma vivente, ela está ali pela junção do Espírito com o corpo.
Os animais, eles não têm espírito. Animal não precisa ser salvo. Muitos perguntam se no céu vai ter cachorro, vai ter passarinho, vai ter alguma coisa. Eu gosto, como eu digo para vocês aqui, eu gosto das pessoas que têm ousadia. Como a própria palavra fala, né? Que a gente tem que ter ousadia. Tem algumas pessoas na terra que têm ousadia, que têm uma experiência com Deus e são seguros. Eles entram nesse descanso em Jesus, como nós lemos aqui em Hebreus e no capítulo de Apocalipse. Eles entram num descanso e têm tanta confiança e segurança que eles têm coragem de publicar o livro e falar. A Rebecca Brown, por exemplo, o último livro dela, ela é apaixonada por gatos. E ela conta que numa experiência, ela teve contato com algumas coisas. E ela conta sobre um cachorro que ela sempre gostou de animal, sempre morou na roça. E um dia no colégio, ela passou mal, ela morava relativamente perto da escola. E quando ela passou mal, a inspetora de alunos simplesmente falou, vai embora menina, ela tinha 5 anos de idade. Ela abriu o portão e empurrou a Rebeca, falou, vai embora para casa. Naquele momento, ela contando, ela disse que ela ficou em choque, com medo, porque até então ela nunca tinha ido para casa sozinha, sempre acompanhada de alguém. Naquele momento do choque, que ela ficou parada, uma menininha de 5 anos, mochila nas costas, ela olhou do outro lado da rua, ela viu um cachorro grandão. Aí ela se sentiu segura, porque ela gosta de animal. O cachorro atravessou a rua e foi até ela. Ela grudou no pescoço dele e ela foi abraçada com esse cachorro até a porta da casa dela. Quando ela entrou, a mãe dela perguntou, menina, o que aconteceu? Aí ela conta a história. Quem te trouxe? Ah, eu vim com um cachorro grande que me trouxe. A mãe sai lá fora, cadê o cachorro? Não tinha cachorro. Agora, nesse período que ela está escrevendo o livro, ela tem um encontro pessoal com Miguel, o arcanjo de Deus. E Miguel está conversando com ela e começou a lembrar ela alguns fatos da criancice dela. E ele falou assim, você lembra aquele dia da escola? E falou, aquele cachorro era eu. Na hora que você ficou em perigo, o papai do céu disse, vai lá e socorre a minha filha. E o Miguel falou que ele estava perto, ele falou, deixa eu ir. E ele então veio. E quando ele chegou lá, ele pensou, ela gosta de animal. Eu preciso me apresentar de uma forma que ela me receba, porque precisava atingir o alvo, que era levar a menina em segurança para casa. Então, com isso, num outro momento, num outro passado, alguns anos, ela teve uma outra experiência, que ela teve um sonho, aquele tipo de sonho que é realidade, que você está em arrebatamento de espírito. Neste sonho, ela se viu no céu, e ela chegou num determinado lugar, como uma montanha. Ela olhou e viu um rio, e uma árvore de uma banda do rio, e a outra árvore da banda de cá. Então uma de cá, outra de cá, e o rio no meio. Quando ela está naquele lugar, ela sabia que era o céu. E de repente, quem veio recepcionar ela é um cachorro que ela tinha tido. E o cachorro lá no céu com ela falava, cumprimentou, conversou, falando. E ela olhou e perguntou para ele, aqui não é a árvore da vida? Ele falou, essa é a árvore da vida. E ela olhou e pensou assim, mas são 2 árvores da vida? Não é uma? O cachorro falou assim para ela, olha, se é uma ou 2 eu não sei. Quando eu cheguei aqui, já estava desse jeito. E aí quando ela acordou nesse sonho, ela foi procurar na palavra de Deus. E ela achou um texto que falava justamente isso. Que havia de um lado uma árvore, do outro lado a outra árvore e o rio no meio. Então aquilo que ela viu era real. E o cachorro estava no céu. E lá ele falava. Então com isso, acaba, para quem crê e para quem entra no descanso com Jesus, ele já encerra essa confusão. Se você teve um periquito, lá no céu você vai encontrar com o teu periquito. Era seu. Nós que tivemos a cachorra princesa, agora eu não sei de que dono ela vai ser. Do primeiro dono ou se ela vai ser a nossa princesa. Entendeu? Quem teve os seus animais, veja só, animal peca. Ele tem alma, mas ele não peca.
Veja como o cachorro, quando você bate nele, você briga com ele, basta você sair um pouquinho e olhar para ele, fazer qualquer aceno, ele já vem rapidinho novamente. Ele esqueceu, ele não guarda entre aspas, né? Porque quando você surra um animal, ele marca você, não é assim? Se ele tem oportunidade, ele avança. A gente vê filmes quando fala de elefante, que o elefante guarda tudo também, é conhecido como o que tem boa memória. A gente vê filmes daquele do tipo King Kong. Você vê um outro filme do Joe, aquele macaco grandão, que ele escapou. Ele guardou o som daquele homem que iria matar, que matou a dona dele, mas a filha ficou com ele. Ele guardou, muitos anos depois, quando ele escutou aquilo, ele soube que aquele homem é que tinha matado a dona dele. Vocês lembram desse filme, Joe? Ele era que nem um gurilão grandão, que nem um Kong Kong. Isso, aquele chacoalho com as chaves, aquela coisa que deixava o animal atordoado. Então esse tipo de coisa, esse contato com o animal ele guarda, ele sabe. Mas por outro lado, ele é fiel ao dono, ele não guarda rancor. Se você cuida dele, na hora que você tem que dar bronca, ele volta às boas com você na hora. Nós não somos assim. Nós guardamos sentimentos e nós falamos demais com a nossa boca. E o que eu estou falando hoje, quero dar sequência agora, é justamente isso. Porque domingo passado, o Senhor falou para a gente sobre pessoas que deveriam tomar cuidado com a sua boca. O jeito de falar, o jeito do comportamento, são coisas que envergonham o Senhor. E Ele comentou sobre isso, vocês devem estar lembrados disso. Logo depois do culto, quando a gente foi orar sobre um outro assunto, foi comentado com a gente ali que eles entendiam que aquilo que o Senhor falou não era propriamente uma palavra declarada com a boca, mas tinha a ver também com o sentimento do coração, o jeito, aquilo que estava dentro da pessoa, ou seja, está falando da personalidade, aquilo que a pessoa tem como personalidade. Que o Senhor estava realmente condenando é a maldade dos pensamentos que há nessas três pessoas. Para não ficar só como a palavra, porque se a palavra é um palavrão, é só você não falar mais e você já está livre daquilo. Mas eu até concordo com essas duas pessoas que falaram isso, elas acham que tem a ver não somente com a palavra declarada, tem a ver com um estado de espírito, um estado emocional. Aquilo que a pessoa é, a maldade que está dentro dela. E nós somos chamados para a gente ter um confronto com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é reconhecida na Bíblia como a espada. A espada é a palavra de Deus. E Jesus é declarado no livro de João, no Evangelho de João, como sendo a palavra. Ali é o Logos de Deus, é a palavra. Então, a espada é o símbolo da palavra. E nós lembramos Efésios capítulo 6, verso 17, falando sobre a palavra. A espada que é a palavra. Nós pulamos para cá em Hebreus, vimos que a espada de Deus, ela penetra tão profundo que ela vai no ponto certinho onde tem a junção, alma com espírito, e ela ainda é capaz de dividir juntas e medulas. E ela é como um julgamento sobre os pensamentos, as nossas reflexões, aquilo que está dentro de nós. Em Jesus é dito que ele não cometeu pecado, mas ele foi tentado em tudo, assim como nós somos tentados, ele foi tentado em tudo e ele não pecou. João fala sobre a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele está falando sobre assuntos. Nós vamos para Tiago e Tiago fala que você vê e você contempla e você toma uma decisão. Se você consumar o ato daquilo que você viu, você comete o pecado. Então você vê e ainda tem uma possibilidade de você cortar, se desviar. Tá? E isto tem a ver com aquilo que está dentro de nós. É um perfil. E como nós já aprendemos aqui dias atrás, sobre o capítulo 8 de Romanos, verso 29, quando fala que nós somos os filhos de Deus e nós somos chamados para termos o rosto de Jesus. E nós lemos aqui em Apocalipse que o rosto de Jesus, ele é todo branco. Eu já tirei aqui. Alguém consegue lembrar aí?
Então fala das roupas talares até os pés, fala de um cinto que passa pelo peito, fala que da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes. E está falando que os cabelos são brancos como a lã, mais branco que a neve. E depois fala, o seu rosto, os olhos são flamejantes como fogo. E o semblante todo desse rosto é semelhante ao sol, à luz do sol no seu apogeu. Então veja que Jesus, ele reluz, ele é uma luz, ele é brilhante nesse sentido como uma luz. Não é isso que está dizendo? Como que o nosso rosto tem que ser? Jesus fala que se a luz que em nós há, se ela é boa nos nossos olhos, todo o nosso corpo terá luz. E novamente lembrando que aqui ele está falando que nós devemos sermos pessoas boas, não uma pessoa má. O olho mau significando a pessoa gananciosa, avarenta, aquela que vê só quantidade em dinheiro. Por isso que no final do texto ele vai dizer que ninguém serve a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza. Então ele está dizendo para que o nosso olho seja um olho bom. Nós conhecemos aqui na nossa terra os exemplos de que o olho é a janela da alma. O olho você vê e deseja. A gente tem exemplos de doenças na psiquiatria que declara que a pessoa ela vai querer aquilo que ela vê. O que é inveja, por exemplo? Você vê a prosperidade de alguém, você acredita que aquela pessoa é charmosa, bonita, até a pessoa numa roupa simples, você tem inveja por causa do charme que aquela pessoa tem. Mas que charme? Há algo de bom. Você sabe que uma pessoa, quando ela tem carisma, ela é carismática, ela tem luz por dentro, ela é agradável, dá vontade de ficar perto. E essas pessoas são invejadas. E o que é inveja? Inveja é um sentimento que vem de dentro de você, que você projeta no outro. E você deseja aquilo que o outro tem. E nós estamos aprendendo com os escritos do apóstolo Paulo, que ele fala aos Filipenses, para a gente não agir com esse tipo de sentimento com os outros, mas que a gente tem que brilhar como estrela no mundo de uma geração perversa. Portanto, a nossa palavra, ela tem que ser uma palavra coerente, uma palavra que esteja de acordo com a Bíblia. Jesus, ele falava alguma coisa de maldade? Não, o que ele falava sobre Deus. Seja o julgamento, mostrando o erro do homem, seja mostrando a glória do Pai. A nossa boca, ela não foi concebida por Deus, a não ser para que a gente dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus com a nossa boca. E a nossa boca, se nós somos como Jesus é, então aqui entra a palavra que eu queria chegar nela. Se em Jesus há, na boca dele, uma espada de 2 gumes. Você já deve ter ouvido falar o que é a espada de 2 gumes. Vocês lembram? O que é? Isso. Se corta dos 2 lados, significa o quê? Bem afiada. Corta dos 2 lados. Significa que ela corta na hora que entra e corta na hora que sai. Isso que é importante você compreender. Veja só. Entrada e saída. Aqui a gente falou sobre entrarmos no descanso que é Jesus. Nós entramos com a nossa boca, confessando a palavra, como espada. Romanos capítulo 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares e o que mais? Vamos ver o texto para ler literalmente o que ele diz? Tenta achar no seu aí que eu vou achar nessa daqui. Talvez aqui eu demore um pouquinho. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. 16, 15, 14, 9, 10. Vamos ver aqui, ó. Repete, por favor. Certo. Então, deixa eu ver aqui. 5,
Deixa eu começar a partir do 5, que aqui é tudo misturado, então eu preciso localizar aqui o número. Eu vou começar no 5, que eu já bati o olho aqui. Então, Romanos 10, 5. Porque Moshe escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por intermédio delas. Além disso, a justiça baseada na confiança diz: não diga no seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer o Messias? Ou quem descerá ao Sheol? Isto é, para fazer o Messias ressurgir dentre os mortos? O que então isto quer dizer? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra sobre a confiança que proclamamos. Se você reconhecer publicamente com sua boca que Yeshua é o Senhor e confiar de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será libertado. Aí na tua tradução fala salvo. Salvo, e aqui usa libertado. Tá? Por que libertado? Lembra que Jesus fala em João capítulo 8? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis salvos ou libertos. Porque com o coração se mantém a confiança e, portanto, é mantida a via para a justiça, ao passo que com a boca continua-se a fazer o reconhecimento público para a libertação. Porque a passagem citada diz que todo que depositar sua confiança nele não será humilhado. Veja isso daqui. Porque com o coração se mantém a confiança e, portanto, é mantida a via para a justiça, ao passo que com a boca continua-se a fazer o reconhecimento público para a libertação. Então veja que com a nossa boca nós podemos manter a libertação, ou seja, manter a salvação. E com a nossa boca nós podemos ficar presos. Com o quê? Com aquilo que nós falamos. E foi isso que Deus falou semana passada no domingo. O cuidado com a nossa boca. A nossa boca, se você não sabe, se nós somos a semelhança de Jesus em tudo, então a nossa boca também é uma espada. A boca de Jesus tem uma espada de 2 gumes. E nesse sentido, ele é aquele que estabelece o justo juízo. Jesus está atento como Deus. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Mas ele está atento porque ele é o nosso intercessor hoje, mas ele também é o juiz que executará futuramente a justiça correta. Segundo aquilo que o nosso coração foi e segundo aquilo que a nossa boca declarou. Tá? Como que nós podemos ficarmos presos, portanto, através da nossa boca? Porque com a nossa boca como espada, nós devemos manter, porque nós entramos na salvação com a boca. Veja a ideia que eu estou copiando lá de Hebreus capítulo 4. Entrar no descanso do Senhor significa entrar para dentro de Jesus. Nós somos batizados no nome de Jesus. Nós somos colocados para dentro do corpo de Jesus. Ele é o cabeça e nós como igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos dentro dele como corpo de Cristo. Entendeu? Nós entramos no descanso de Deus, que é Jesus. Agora, com a nossa boca, a gente pode ferir com a nossa boca as pessoas e ferir o Espírito com a nossa boca. E quando nós ferimos o Espírito com a nossa boca, significa que nós estamos dando lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Então diz que nós não precisamos renunciar à ira, podemos irar. Mas nós não podemos deixar que o dia acabe sem que a gente lide, entre em comunhão, comece a pensar sobre aquilo que aconteceu. Porque se você não fizer isso, diz lá o texto, segundo essa versão da Bíblia completa, judaica, diz o quê? Diz que então você daria lugar ao maligno. Você estaria dando lugar ao diabo.
E como que foi? Através de sentimentos. E quando nós temos esses sentimentos feridos, nós falamos. O que Jesus explicou para a gente, há uns 15, 20 dias atrás, é que o segredo, ele perguntou, qual o poder do meu adversário dentro de vocês? Eu vou responder porque vocês vão responder errado. Então ele fala, cantai louvores. Porque se a gente canta louvores, nós estamos com a nossa boca liberando que nós entramos no descanso em Jesus, porque Ele está morando em nosso coração espiritual, dentro de nós. E o Senhor fala, ao passo que nós estamos aborrecidos com as coisas, nós falamos com a nossa boca sobre a falta de provisão de Deus, sobre por que Deus não olha para mim, por que Deus permitiu isso, por que aquilo, e a gente começa a falar, eu estou triste, eu estou aborrecido, eu estou pensando em desistir, e com essa boca toda, nós estamos fazendo o quê? Nós entramos no descanso, estamos guardados, e quando nós falamos, é a espada que está sendo cortada como um juízo que o diabo pega para levar a Deus contra você. Diz Apocalipse, quem é este? Este não é aquele que nos acusava de dia e de noite diante de Deus? Sim, como ele acusa? Com a espada, que você confessou com a boca, você entrou no descanso e mantém-se em libertação, liberto. E quando você começa a falar essas coisas que não se devia falar, ao invés de cantar louvores, porque se você canta louvores, você está mantendo a tua espada lá dentro, como boca que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o meu descanso, que nada vai me faltar, porque Ele é o meu tudo. Então você se mantém dentro dele, a espada teve um movimento só. Ela entrou para você confessar a presença dele e você entra no descanso, porque Jesus é o nosso descanso. Agora, quando neste lugar, dentro de Deus, que é o nosso descanso em Jesus, nós falamos do momento que estamos passando, então a gente começa a ficar com o emocional todo abalado e damos lugar ao diabo. Segundo esta palavra de Efésios, capítulo 4, verso 27, na versão principalmente desta Bíblia completa judaica. Ou Bíblia judaica completa. Deixa eu ver como é que é. Bíblia judaica completa. O que ele fez? Esse homem traduziu a Bíblia diretamente do grego, mas vendo realmente como um judeu, porque ele é judeu. Ele traduz diretamente do grego, é uma tradução dele. Ele coloca realmente aquilo que o texto quer dizer. E ele então, ele tem essa visão para ele poder resgatar aquilo que é do judeu, que está colocado no Novo Testamento. Tá? Então veja só, aqui ele está dizendo justamente isso, que se nós falamos com a nossa boca, nós damos lugar ao diabo. Se a gente não trata com este emocional, a gente dá lugar ao diabo. A nossa Bíblia aí, a versão normal, ela não é tão clara neste sentido. Essa daqui, realmente, a gente já sabia disso, mas aqui está claro. Então, guardando a espada está na nossa boca. Tá? A espada de Jesus, ela sempre entrou cortando o pecado e conduzindo o homem ao descanso. Nele, em Jesus, dentro do coração do Pai. Os nossos sentimentos emocionais, quando nós falamos deles, nós estamos, como espada, nos retirando do descanso. E quando estamos nos retirando, essa espada que corta dos dois lados, na hora que você começa a falar essas coisas, você começa a ferir o espírito. Você começa a entristecer o espírito. Porque a tua boca, quando você fala de Jesus, da alegria dessas coisas, você está mantendo-se liberto, mantendo-se salvo. Capítulo 10 de Romanos, como nós lemos aqui agora há pouco. E quando você deixa de falar isso, ou deixa de cantar louvores, como Jesus nos ensinou aquele dia, nós começamos a falar das nossas necessidades e daquilo que nós estamos sofrendo, a gente começa a ficar triste, aborrecido, e com isso a nossa espada como língua, que a nossa boca está falando, nós estamos nos retirando do descanso. Ou seja, nós estamos nos retirando da presença de Jesus. Nós somos libertos em Jesus. Fora dele, nós somos aprisionados. Estamos presos. Então, com a tua boca, você mantém a tua liberdade.
porque você continua confessando publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. E com a nossa boca, falando sobre os nossos problemas, a nossa depressão, a nossa angústia, a nossa tristeza, nós começamos até a julgar a Deus. E aí a gente vai dando lugar ao diabo. E com isso nós vamos nos retirando deste lugar de descanso na fé. E a nossa boca, portanto, como espada, ela vai cortando novamente. Isso vale da mesma forma, no sentido de responsabilidade. Quando eu falo uma palavra contra você, eu falo algo sobre você, algo que vem do meu coração, eu estou pronunciando o quê? Um julgamento sobre você. Eu estou ferindo, mas da mesma coisa que eu estou ferindo você, a espada também é dos dois lados. Então Deus é justo juiz. Ele olha o primeiro corte, aquilo que eu falei. E olha o segundo corte, a motivação que estava em mim. Ou seja, eu serei responsável por aquilo que eu falei com a minha boca. Eu também sou julgado diante de Deus por aquilo que eu fiz. Então, novamente, nesse sentido emocional humano, nós também estamos ferindo o outro. Mas Deus é o justo juiz. Não adianta a gente falar, eu fiz de brincadeirinha, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas Deus vai considerar, porque Ele vê de verdade o coração. Ele sabe a verdade. E diante de Deus não tem como a gente falar, mas foi sem querer, Deus. Ele sabe que foi por querer. Por que que vem a frase que nós conhecemos no nosso dia a dia? Que é nas brincadeiras que nós falamos verdade. E está escrito num dos provérbios, está escrito, para que a gente não faça tal e tal coisa ao nosso irmão e depois diga, foi de brincadeira. Deus não permite isso. Ou seja, diante de Deus, nós lemos aqui em Hebreus ainda, porque diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Não se tem como esconder de Deus. Aquilo que eu falo contra a igreja, falo contra o meu irmão, falo contra o ministério, falo contra uma igreja, falo contra um pastor, falo contra qualquer pessoa, eu estou com uma responsabilidade. Entrou para ferir. Só que essa espada não pode ficar parada lá, ela vai ter que ser retirada, porque é uma arma. Você enfia e puxa, enfia e puxa. Na hora que você fala, você enfiou. Só que se ficar lá parado, você não vai fazer mais nada, então você tem que puxar. No que você puxa, é o dedo de Deus que aponta sobre você. Eu vi o que você fez. E o nosso pecado, ele não fica encoberto. Por isso que Deus, através do Espírito, tem procurado quebrantar os nossos corações, para que a gente vá a Ele com esta espada em mãos, que é a nossa boca, e fale para Ele, Deus, me perdoe. Eu tenho usado esta espada, que é a Tua palavra, que é o que me mantém em libertação, salvo. Eu tenho usado esta palavra. Veja o jogo que eu estou fazendo. Você se mantém salvo pela palavra declarada publicamente, tá? E o que se fala lá que Jesus tem na sua boca uma espada. Essa espada está no lugar da língua. Ele abre caminho para nós. E nós cravamos com a nossa língua a espada como palavra sobre os nossos irmãos. Mas o nosso julgamento é certo, porque nós temos que puxar. Na hora que puxa, está cortando de novo. E na hora que corta de novo, está cortando a nós mesmos. Está abrindo o teu coração. Porque diante de Deus está exposto. As coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Não se tem como fugir disso. Como não dar lugar ao diabo com essas coisas? Receber a visita do Espírito Santo, que vem no nosso coração, no nosso homem espiritual, e começa a dizer para a gente que o nosso coração está ferido. E nós estamos entrando em aprisionamento, porque nós temos agido muito mal diante da igreja de Jesus Cristo. E diante das pessoas no mundo, porque nós somos observados pelos homens, pelos demônios e pelos anjos de Deus. Não se tem como fugir disso. Portanto, só há um caminho: receber o quebrantamento do Espírito e reconhecer, Deus, a minha boca é uma espada, que ela deve ser usada para me manter em libertação, para me manter proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, é a salvação de Deus
para esta terra. E não para ferir ao meu irmão, porque se eu ferir ao meu irmão, eu estou levantando juízo contra mim mesmo. A espada não é só contra o teu irmão, ela corta na hora que você tira, corta em você também. Os dois ficam feridos. E Deus quer curar aquele que você feriu e quer curar o ferimento que você causou a você mesmo. Para que a nenhum dos dois seja dado ao diabo, mas que os dois sejam restaurados em Jesus Cristo para a manutenção da nossa libertação, sendo salvos, mantendo o nosso nome escrito no livro da vida, com alegria diante de Deus. Agora fica muito mais fácil compreender por que Deus falou para a gente que nós deveríamos, nos momentos difíceis da nossa vida, cantar louvores. Porque cantando louvores, nós estamos liberando as bênçãos de Jesus, estamos entrando no descanso dele. Veja que Jesus é onipresente, onisciente, onipotente. Naquele momento que você descansa nele, ele te revela o futuro e te faz entender que tudo vai dar certo. É o que nós comentamos sobre Paulo na carta que ele escreve aos Filipenses. Ele fala do medo dele de envergonhar a Cristo Jesus. Mas depois você começa a entender que ele permitiu que o Espírito de Jesus falasse com ele, e ele então pode terminar a frase, versículos mais para frente, dizendo assim: e é pelo Espírito que eu entendo que eu também vou ver vocês com os meus olhos. Se ele entende que vai ver com os olhos dele, é sinal que ele não seria condenado naquele julgamento por ele estar na prisão. Ele seria liberto. E como ele foi liberto? Declarando com a boca dele, porque ele estava ditando a Timóteo. Escreve aí, Timóteo, a carta aos Filipenses. Ele está falando com a boca dele. Aquilo que ele está pensando no silêncio, ele colocou publicamente com a boca. E publicamente com a boca, ele declarou: eu mantenho o meu lugar dentro de Yeshua, o Messias. Este é um grande segredo. Nós temos uma espada. Essa espada, ela é justa. Com ela você fere o outro e você fere a si mesmo. Amém? Deu para entender? Se tiver alguma pergunta, pergunta que eu já respondo agora. Se tiver pergunta, pode perguntar. Talvez você não entendeu alguma colocação, o que eu tentei falar. Se não entendeu, pergunta. Se entendeu, posso fazer a pergunta então? Aí complicou, né? Então, fazendo uma síntese para você guardar. Nós estamos falando que Jesus tem dentro da boca dele uma espada de dois gumes. A Bíblia fala que Jesus, ele recebe a autoridade de Deus para ser o justo juiz. E ele declara para a gente que nós não temos autoridade para julgar a ninguém, mas ele recebe isso do Pai. Ele pode julgar. E mesmo com esse direito, ele fala para aquela mulher no capítulo 8 de João: mulher, onde estão os teus acusadores, os teus juízes? Eles já se foram, então nem eu te condeno. Jesus não está usando o direito dele de condenação para condenar a nós mesmos. Ao contrário, ele está nos dando uma oportunidade, porque ele fala com a boca dele, ele usa a espada para proclamar publicamente que o Pai abriu um caminho entre céus e terra, para que entrando nós por ele, nós recebamos dele a nossa libertação. Tá? Então, com essa espada na boca dele, ele tem o juízo na mão. A espada corta dos dois lados. E se isso está nele, nós temos o rosto também do Filho Jesus. Romanos 8, 29. Se temos esse rosto, então nós temos também na nossa boca a espada, que também corta dos dois lados. Então, no sentido, se eu estou ferindo ao meu irmão, na hora que eu retiro a espada, ao mesmo tempo que eu firo o meu irmão, eu estou ferindo a ele e a mim também. Porque este meu pecado está nu e patente diante de Deus. Não tem como eu fugir disso. Certo? Por outro lado, num outro sentido, aquele que Jesus nos ensinou, com a minha boca, eu não devo falar sobre o meu momento de dificuldade. Eu devo, com a minha boca, cantar louvores. Porque se eu canto louvores com a minha boca, eu estou me mantendo publicamente guardado em Jesus. Com a minha boca, declarando essas coisas em louvor, eu estou dando liberdade para que todo o meu ser receba o descanso que Jesus tem para me dar. E neste momento eu recebo a revelação do Espírito Santo, que Deus tem um plano melhor para mim lá na frente. Isso vai me acalmar e vem a certeza, eu vou passar bem por todas essas coisas. Porque se Ele me mostra que eu estou bem lá na frente, significa que este mal que eu estou enfrentando não vai conseguir me ferir a ponto de eu perder a minha libertação.
Estes dois sentidos da palavra como espada que eu estou dizendo. Com a tua boca você fere o irmão, mas fere a você. E isso é um juízo que Deus olha para você. Não tem como você fugir. Com o outro tipo, com a tua boca também como espada, você proclama que você está liberto em Jesus. No momento da dificuldade, você canta louvores. Porque se você fala a dificuldade que você está passando, você sai do descanso. Você fala, então você está retirando a palavra. Você está saindo do descanso. E se você sai do descanso, você vai ter mais dificuldade em ouvir a voz do Espírito. Em Jesus, no descanso, favorece ouvir a voz do Espírito. Então, neste segundo sentido, você fala no momento de dificuldade, cante louvores. Porque você estará uma vez mais proclamando aos céus, à terra e debaixo da terra, que você recebe o descanso de Jesus. Aquele momento ruim, ele não vai vingar, porque você liberou as coisas celestiais para a tua vida. Agora, esta espada de Deus, ela penetra ao ponto que liga alma e espírito. Veja, a palavra de Deus, ela atinge o alvo certo. Atinge o alvo certo. Ele sabe onde é esta junção dentro de nós, alma e espírito. E isso é lindo demais. Por que ele sabe? Porque foi ele que fez esse negócio complexo demais. Veja que na igreja nós ensinamos sobre o espírito, a alma e o corpo. E o livro do Otmani, ele fala que o normal de um cristão é um cruzamento assim, ó, a alma, espírito. O normal é isso, ó. Olha o ponto de intersecção. Chega um momento que você cruza alma com espírito. Chega um momento que você, ora está na carne, alma, ora está no espírito. Ora está na alma, ora está no espírito. O negócio é a gente, cada vez mais, perceber-se como um homem espiritual para minimizar os momentos que estamos na alma. Para que até nos momentos que estamos na alma, nós recebamos a confirmação do Espírito para não considerar aquela palavra ou aquele dom espiritual, porque foi feito na alma. Muito bom, não é mesmo? Eu sei que isso é complexo. Tomara que tenha gravado, porque se eu fosse explicar tudo de novo, não sei se eu iria conseguir. Tomara que tenha gravado. Que aí